Eduarda, boa noite. Gente, só vou apagar a luz lá de fora, já vem. Aí, então, temos a Eduarda Rodrigues Alves. Eu achava que era Alves Rodrigues. Vamos ver, tem umas 30 pessoas inscritas nesse negócio aqui. Deixa eu ver quantos chegaram. Por enquanto, 3. Ah, mas ainda não são nem 6,5. Deixa eu ver, ó, 25 participantes, tirando eu, 24. Então, ó, tem a Vânia, a Amanda, opa, Emanuele. Ah, 4. Ah, eu pus ver e não pus permitir. Agora sim, bem-vindo e boa noite, Emanuele. Eu esqueci de permitir a sua entrada, eu pus lá ver e eu não cliquei no permitir. Amanda, Bianca, Emanuele tá aí, Emily, Fernando, Gustavo, Heloísa. Tem um monte de gente que não chegou. Ingrid, Isabela, João, Gabriel, Júlia, Kézia aqui. Lorena, Lohane, Lucas, Maria Júlia, Maria Luísa. Olha, tem 2 vezes a Maria Luísa. Nicole. Nicole tá aqui. Tem outra Nicole, Nicole de Souza Góes. E o Thiago e a Sara. Vamos ver quem tá aqui. Então chegou o João Costa. Bem-vindo, João. Vou esperar mais um tiquinho para ver se o pessoal chega. Então, vou materialzinho aqui, separadinho. Ainda não vou mandar o arquivo, tá, pessoal? Porque hoje vai ser a introdução. Eu queria falar um pouquinho sobre o Fábio, sobre o romance dele, antes de entrar na leitura propriamente dita. Bom, o povo tá... Vou dar mais 2 minutinhos e eu começo. Deixa eu ver se eles escreveram aqui. Ó, chegou. Quem chegou? Maria Júlia Alves da Silva. Bem-vinda, Maju. Oiê! Oi. Louco e sonhado. Cheguei primeiro, louco e sonhado. Vai vir 10. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Espero que esteja bem. Muito bem. Eu tô esperando mais 2 minutinhos, tá, Maju? Pra ver se chega mais alguém. Aí já vou começar hoje. Hoje primeiro eu vou fazer uma introdução, falando um pouquinho sobre o Fábio, falando um pouquinho sobre a obra dele, daí depois eu dou a leitura para vocês e depois a gente comenta. Um minutinho. Pronto. Pessoal, então, boa noite a todos os que estão presentes. Nós temos 6 de 24. 6 vezes 4. Oh, chegou mais um. Fernando. Agora temos 7. Então, boa noite, Fernando. Então, começando este projeto, este aqui tem a ver com literatura brasileira contemporânea, né? E bem contemporâneo mesmo, o livro que acabou de ser escrito, né? Do Fábio Gonçalves. O livro é esse aqui, Milagre em Paraisópolis, né? Foi publicado em 2020 e eu vou falar um pouquinho sobre o Fábio. Deixa eu compartilhar a tela com vocês vão ver a carinha dele. Tela cheia, será que esse aqui? Ah, não é.
Não é esse aqui não. Peraí. Aqui. Ué. Peraí, gente, eu não tô lembrando onde é que eu compartilho a tela com vocês. Achei. Eba. Compartilhar. Então, agora eu tô compartilhando. O Fábio é este carinha aqui, ó. Primeiro. Aí. Aqui, legal. Este aqui é o Fábio, meu amigo lá de. No momento ele mora em Sorocaba, né, com a sua família, 3 filhos e uma esposa. E esse aqui é ele mais informal. Então, um cara de seus 33 anos de idade. Então, este é o Fábio. Fábio, essas são as pessoas. Vai ter um encontro em que nós vamos conhecer o Fábio pessoalmente. Tá? Então, eu vou ler a biografia que ele mandou. O Fábio é muito tímido. Tá? Ele mandou uma biografia muito modesta. Tem 3 filhos. Ó, mas daí eu falo mais um pouquinho, mais umas curiosidades. Ele é um escritor e professor de linguagens. Né? Ele tem uma escola particular, né, que é de aulas particulares, vamos dizer assim, voltadas para a linguagem. Então, ele dá aula de literatura, escrita, gramática, redação do Enem, tudo isso ele trabalha lá na escola dele. Tá? Ele é autor deste romancezinho aqui, Milagre em Paraisópolis, deste livro de contos, O Retrato Doente, provavelmente neste projeto ainda, como muito possivelmente a gente vai ler esse livro e vai terminar antes do término do semestre, talvez a gente leia alguns contos desse livrinho que são bem interessantes. Né? Tem um romance inédito chamado Peroba, que ele não publicou ainda, que é vencedor do Prêmio Literário 200 anos da Independência. Ele tem um livro didático chamado Domine a Arte de Ler, né, que é dedicado ao ensino de língua portuguesa. Ano passado, 2022, ele compôs o júri Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, do Prêmio Fundação Biblioteca Nacional. É pai de 2 meninos, mas tem uma menina também. Claro. Vive em Sorocaba, com ele com a esposa. Só que ele é naturalmente paulistano. Paulistano ali da Grande São Paulo. O Fábio nasceu em Salto de Pirapora. É uma daquelas muitas cidadezinhas ali no entorno da Grande São Paulo, né, São Paulo capital. E o Fábio cresceu na Quebrada. Na quebrada mesmo, um favelão lá em Salto de Pirapora, tem um favelão bem feio, bem punk. E o Fábio, ele cresceu no meio daquela realidade, uma favela paulistana. Tá? Então ele viu de tudo mesmo. Tá? Alguém quer participar? Vamos ver aqui alguém. Heloísa, tá bom. Vamos lá. Boa noite, Heloísa, bem-vinda. Então ele de muita coisa. O Fábio, ele trabalhou de caixa de supermercado, entregador de pizza, DJ de baile de axé, DJ de baile de funk em Diadema. Diadema é um outro centro da Grande São Paulo que é bem violento, que é bem... Então, assim, ele fez de tudo mais um pouco que você pode imaginar. E o Fábio, o que é interessante da vida dele? Ele queria ser jogador de futebol. Infância, adolescência, o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele era um bom jogador, inclusive, né? Um bom cobrador de faltas. Só que quando ele estava na adolescência, a família dele não podia pagar para ele ficar indo no CT. Ele jogava no CT do Corinthians. Ele jogava não, ele treinava no CT do Corinthians. A Júlia, boa noite, Júlia. E daí não ficou impossível dele continuar participando dos treinos e ele acabou abandonando a sua carreira de jogador de futebol que ele aspirava e foi crescendo como um cara aí normal, sem grandes aspirações na vida, fazendo esses monte de bico, trabalho informal, etc, etc, etc. E ele mesmo, ele diz que na biografia dele, até os 22 anos de idade, ele se define, né, como um analfabeto de mola. Essa expressão de mola quer dizer que assim, é muito analfabeto. Era um cara que, sim, ele sabia os rudimentos da linguagem, sabia ler e escrever, mas era um cara que não lia, não tinha nenhum interesse por cultura, nada.
E hoje ele é professor. Tudo. Aí, por acaso, ele começou a estudar, né? Começou a fazer alguns cursos de filosofia, mas começou a se interessar pela literatura clássica, começou a ler, assim, devorar todos os clássicos da grande literatura, começou a ler sobre filosofia, muito, muito, muito pesadamente, sociologia, ciência política, então ele começou a se autoeducar, né? Então ele fez uma autoeducação. E daí o cara descobriu o seu horizonte de ignorância, vamos dizer assim, né? Fez o mapa de sua ignorância e foi crescendo, 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 e hoje é professor, jornalista, né? Ele escreve para alguns... Professor, jornalista, até marketing digital ele trabalha, um monte de coisa. Né? Ele é um profissional das linguagens e era um cara que mal sabia ler e escrever. Então ele se autoeducou na vida. Pelas letras, pela leitura, pelo estudo. Muito legal isso. Cresceu desse jeito. Que nem a música do Luan Santana. Então, é isso. Este é o Fábio. Ele tem um romance inédito e ele trata de temas, assim, atuais, né, problemáticas atuais, coisas, assim, às vezes com uma linguagem pesada, com temas pesados. Por exemplo, o romance inédito que ele está escrevendo retrata essa realidade da quebrada, da favela, e em especial a realidade de uma criança, um menino que sofre abuso do padrasto. Então é meio pesado. E deste romance nasceu um conto. Engraçado que quem estudou Graciliano comigo, Graciliano Ramos, eu acho que tem a Júlia só aqui. A Júlia não, a Eduarda e tinha mais algumas pessoas, não sei se elas estão aqui. O Graciliano Ramos escreveu um conto, daquele conto ele escreveu vários outros que viraram um romance. O Fábio começou a escrever um romance e desse romance ele tirou vários capítulos que viraram contos. Né? Um desses contos está aqui, chama Juninho, e o desenvolver da história do Juninho está lá no romance inédito, que eu não sei nem o nome. Sabia, mas é isso aí. Bom, este foi o Fábio. Vai ter um encontro que vocês vão poder conversar com ele, fazer perguntas, etc. Vai ter um bate-papo com ele lá pro final. E hoje a gente entra nessa história do milagre em Paraisópolis. Tá? Então aqui vai explorar essa realidade da quebrada, na qual ele cresceu. Né? Paraisópolis é a maior favela da Grande São Paulo capital ali. E com toda a problemática que uma favela de grande centro, né, favela paulistana tem, só que elevado à 10ª potência, porque é a maior de todas. Né? E vai se passar ali numa realidade em que tem pessoas de bem, pessoas do mal, pessoas que são enganadas por outras, né? Um sujeito que entrou numa igreja e virou pastor, vocês vão ver aqui, e não era o que ele pensava, enfim. É uma história de decadência que vai retratar a decadência, a degradação do ser humano, mas também tem redenção do ser humano por outro lado. Né? Vai ter todo tipo de personagem aqui. E tem o personagem problemático que vocês vão conhecer no decorrer da narrativa. Hoje vocês vão ler o primeiro capítulo, eu vou postar agora para vocês. Vamos lá. Aqui sim, lá em Paraisópolis. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Ele é bem curtinho, tá? Algumas vezes a gente vai ler alguns. Vamos. Capítulo 1. Estou enviando o PDF. Então aqui vocês vão ver, neste primeiro capítulo, foi a ambientação da história, e depois dessa ambientação vai ter o desenrolar, a apresentação de um dos personagens, de um dos protagonistas, e depois a gente vai vendo os outros. Tá? Hoje só vai ler o capítulo 1, depois semana que vem eu mando o arquivo do livro inteiro e a gente vai lendo capítulo por capítulo, às vezes 2 capítulos no mesmo dia, tá bom? Então, o esquema é assim, eu dou um tempinho para vocês lerem e daqui a pouco a gente comenta. Esse capítulo é bem curtinho, vou dar 20 minutinhos e a gente já volta, tá bom? Então, lá pelas 6h05, estou voltando aqui, tá bom? Romance é o gênero literário, tá? Não é romance tipo de, love, tá? Romance é o gênero, é uma narrativa mais densa, mais desenvolvida e tudo mais, tá bom? Então, está lá já. Lá pelas 6h05 eu volto para conversar com vocês. Certinho? Então, ok. Daí nesse tempo eu fecho a câmera e fecho o áudio, para vocês não se distraírem. Vai.
Aí, retornei. E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo conseguiu terminar de ler? É um capítulo bem curtinho, né? Não tem muitos segredos. Tá. Bom, que susto. Ao contrário do Vidas Secas, que cada capítulo era uma narrativa com começo, meio e fim, esse aqui não vai ter um começo, meio e fim, a narrativa toda, certo? Então, este primeiro capítulo é um capítulo mais de ambientação. Ele não é tão interessante assim, mas é um capítulo legal para começar, óbvio, começar a leitura. Ok? Eu sempre pergunto se tem alguma dúvida de vocabulário, se tem alguma coisa que vocês não entenderam no capítulo, uma coisa assim. Sempre vai ter vai ter esse momento mais silencioso nos encontros, que é o momento que vocês vão ler. E depois o momento de comentário. Ok? Ixi, Lorena chegou agora. Então, entenderam legal o capítulo, sem nenhuma dúvida, de vocabulário, de entendimento do que está acontecendo. Né? Entendi a palavra transinístico. Ok. Tá. Eu falei, ele vai reproduzir a fala do pessoal lá do Cortiço. Tá. Transinístico seria algo quando a pessoa está tendo uma experiência espiritual e ela entra em transe. Então é como se ela não estivesse muito conectada a este mundo, mas ao mundo espiritual. Então ela está num transe, como se ela tivesse, né, uma elevação espiritual. Tá? Então o transe místico seria isso. Ok? Missa crente. Então vamos ver. Eu vou ler, e às vezes eu leio e analiso alguns trechos. Tá? Então, aqui vocês vão ver uma ambientação daquela quebrada paulistana. Né? O personagem principal não é o religioso, fiquei em dúvida. Então, tem alguns personagens principais, tá bom? Essa narrativa, Júlia, ela vai girar em torno de uma família. E cada, vamos dizer assim, integrante dessa família vai ter seu papel. Tá? Parecido com Vidas Secas, mas Vidas Secas é outra pegada. Tá? É que você não leu. O Descrição. Tomei um tapa na cara com a descrição. Eu tinha imaginado uma igreja humilde e limpinha. Não, é diferente. Né? Então, esse A Igrejinha, justamente, é a parte 1, o noivado. Então, vocês estão vendo que vai ter um noivado, e daí a parte 1, o capítulo 1 da parte 1 é a igrejinha. Então, era um domingo, dia bonito, pela praça, pela graça de Deus. Sendo verão, o sol surgia bem cedo para alumiar e aquecer emaranhado de barracos. Então, quer ver, ó? Emaranhado de barracos. Eu peguei uma imagem de Salto do Pirapora, onde Fábio cresceu. Cadê Salto do Pirapora? Não tem aqui, não? Deve estar no outro. Provavelmente. Aqui, ó. Aquele emaranhado de barracos. Mas em Paraisópolis é mais feio. Paraisópolis. Isso aqui é Paraisópolis, gente. Ó. Então ele está descrevendo isso aqui. O Fábio cresceu num lugar desse e ele está descrevendo algo como o lugar em que ele cresceu. Tá? Aqui tem outra imagem. Então vamos lá. Vou voltar aqui para a leitura. Com a quentura, as ruas desta, que é a maior favela de São Paulo, acordaram agitadas no rebuliço. Funk, gospel, forró, samba, competindo, né? Estalavam no alto das casas e nos botecos. O late-late de um sem número de vira-latas espaimados, sarmentos, alegrava as praças e os parquinhos. O voo gracioso dos pardais e bem-te-vis, que de vez em vez repousavam na perigosa gambiarra de fios de rede elétrica. Então você imagina aquele monte de gato, né? Aquela gambiarra, aquele monte de fio emaranhado, para todo lado e os bichinhos pousando lá. E o telefone da internet tratava de embelezar o céu. Fosse como fosse, nos campinhos de barro ou nas quadras de piso irregular, homens marmanjos e meninos miúdos disputavam encaniçadas, né, disputadas, ferrenhas, partidas de futebol.
E nas feiras livres, que se estendiam de par a par nas principais ruas da quebrada, as senhoras de família, mães de família, no meio do grita-grita dos vendedores, do vucu-vucu daquele povaréu, então você imagina uma cheia de gente. Né? Essa é a descrição. E multicolorido e suado, digladiavam-se com suas vizinhas a cata de hortifruti barato para passar a semana. Então, o pessoal nas feirinhas, tal, nas barraquinhas, né? Muito diferente dessa realidade naviraense, mais tranquila, mais sossegada. Ainda, muitos moleques com marra de maloqueiros subiam de laje em laje. Então, vocês viram lá a imagem que é laje no morro. Para empinar seus papagaios, é como eles chamam, pipa, né? E fumar suas drogas matinais. Tá escrevendo o que eu falei, realismo é isso, ele está descrevendo como realismo uma realidade, né? Que ele conheceu bem de perto. E os humildes trabalhadores, homens e mulheres, obrigados a desobedecer o mandamento sabático. Isso aqui é interessante, ele fala mandamento sabático, porque na Bíblia está lá que é no sábado, né? Que as pessoas têm que tirar o dia de guarda. Mas hoje em dia, tirando os judeus e adventistas, as pessoas guardam o domingo, por isso que ele chama de mandamento sabático. Tá? Os cristãos, né? Arrastavam-se estoicamente até o trem que margeia a Rio Pinheiros, o Rio Pinheiros. Eu achei que alguém fosse perguntar sobre o que é estoicamente. Tá? Estoicamente é um advérbio, vamos dizer assim, relativo a estoicismo. Então, estoicismo, vamos dizer, é uma filosofia grega antiga que prega que você deve ter força na vida, você levar tudo com retidão, com seriedade, com força, né? E não se entregar aos prazeres da vida muito desregradamente. Então é sempre você ser muito regrado. Então eles arrastavam-se estoicamente, então assim, daquela maneira, cumprindo seu dever. Então tem que imaginar o Rio Pinheiros, né? O rio que corta a Grande São Paulo, até a linha 9 do CTPM, que é o trem, a conexão trem-metrô, rumo ao centro da capital. Mais a mais, nesse furdunço bem cedinho, nesse corre-corre de gente pobre, uma soma de desgraçados saía às igrejinhas de crente em busca dos consolos divinos. Pois naquele domingo gostoso, a igreja do juízo, daí vai ser uma das realidades que vai ser invocada aqui, é uma família que está ligada a essa igreja. Como criança, sei que significa estoicismo. Ah, muito bem, dona Kézia. Como seu costume, estava abarrotada. Lá, umas tiazinhas carolas, uns varões engravatados e as crianças vestidas como os pais, isso é muito bonito, né? Cantavam a plenos pulmões. Então, daí ele vai descrever uma cena normal, né? Não vou ler isso aqui e analisar, mas uma cena normal do culto, até que chega a hora que o pastor Josenildo, ele introduz um personagem. Esse personagem é o pastor Josenildo, né? Ele vai ser um dos protagonistas desta família. O pastor, sua esposa, 3 filhos, 5 pessoas, e vai ter um outro personagem que vai participar bastante da narrativa, que é o pastor Glauber, mas ele ainda vai ser apresentado, então não vou falar muito sobre ele. E aí nós vamos ter cara de um lado e cara do outro, que vão, no fim, cada um vai para um lado. De repente, seu corpo desinvestou em enrijecer, tudo daí ele começa a ter o transe místico, ele começa a fazer doido, começa a fazer vamos dizer, soltar uns gritos e fica todo estrebuchando, etc, etc. Então o Fábio vai descrever isso aqui, né? E vai fazendo oração. E daí o pessoal começa a se jogar no chão, parece que está tendo ataque epilético e tudo. Talvez seja uma realidade que vocês não conheçam, mas eu já vi. Tá? Então os caras ficam muito loucos, eles entram como se fosse um transe místico mesmo. Se joga no chão e grita e faz um estardalhaço, um escarcel, tudo. E daí vai passando, né, essa realidade desse culto. Começa como um culto normal, de uma igreja evangélica, e depois o pessoal fica doido. Né? Então já tem essa realidade, essa igreja do Goldman. E daí ele vai descrever a realidade do povão, ali no meio daquilo, os diálogos, né? Acho que foi, quem que falou? Acho que foi o João.
Aí, assim, ó, esse povo deve achar que Deus é surdo, murmurava de dentro de seu quartinho o Sr. Walter. O Sr. Walter vai ter uma participaçãozinha importante depois. Né? Policial aposentado com fama de ranzinza, que morava nos fundos do quintal à esquerda. Você vai vendo, é um quintal de fundo, não sei o que, tem um curticinho daqui, é milhares de casinhas amontoadas. Né? Como vocês viram naquela foto. Pois é, tô a ponto de chamar a polícia, com um menino pequeno em casa e esses doidos, essa gritaria, não deixa o menino dormir, concordava a dona Dirce, vó Dirce, uma das encrespadas vizinhas, encrespada brava, né, do cortiço da direita. Aí chega uma que se intromete. Então fica aquela conversa, aqueles bate-boca de vizinhança. Os incomodados que se mudem, seus encapetados, retrucava assim a comitiva de senhorinhas da igreja que cuidava das relações públicas com esta peculiar civilidade defavelada. Então isso aqui é uma ironia, né? Civilidade, vamos dizer assim, é educação. E daí vem um mandando o outro para aquele lugar. Então ele está sendo irônico aqui, o Fábio. Ô Wanda, fala pro seu filho baixar essas músicas feias aí. Que pouca vergonha, mulher, que baixaria. O que essas músicas estão falando? Misericórdia, pediu uma das irmãzinhas antes do culto iniciar. Tá reclamando meu filho, sua biscate. Aí que você achou engraçado. Só porque é crente acha que pode sair medindo o filho dos outros? Capaz, vá pro diabo te carregue. E assim a vizinha da Rabanana, suplicantes, fechando a janela de um golpe, etc, etc. Não passava só uma semana sem que os corticeiros e os crentes se pegassem em entreveiros, em brigas desse tipo. Bom, então é isso. Só. Essa é uma primeira cena que vai descrever o local. Né? O local e, vamos dizer assim, a rotina dos cultos dessa igreja do dia do juízo aí. Que é meio... O narrador escreve como uma igreja de malucos. Parece uma igreja evangélica normal e de repente está tudo doido. Né? E daí vai falar, né, os edifícios mal cuidados, vai dar um pouquinho da descrição da igreja, um lugar muito pobre. Quando, acho que foi a Kézia que tinha imaginado a igreja limpinha, humilde e tudo, que assim, o lugar é muito, muito pobre mesmo, então é tudo muito deteriorado, né, as casas, os tetos, tudo é meio deteriorado ali, é um meio muito pobre. Tá? Eu acho que só tem a Eduarda aqui que leu Vidas Secas. Vidas Secas, a descrição é tudo pobreza, tudo é aridez, pobreza, falta de água, tudo aquele coisa desértica, assim. As descrições são muito boas para isso, né? Os trechos descritivos. E aqui o Fábio, ele é um bom, vamos dizer, descritor, porque ele viveu nesse meio. Né? Enfim, aí, né, aqui fala assim, no Sagrado, você podia dizer que as únicas coisas bonitas eram os 4 poltronas pesadas e luxuosas da igreja, né? Com base na madeira ornada, estofado vermelho real, que durante os cultos acomodavam pastores principais de África da congregação, né, que eram anciãos. Com for desses bons assentos, não davam profundidade pescadas durante a pregação do pastor Josenildo. Então, o pastor Josenildo lá, pregação, e mais, etc, etc. Então, este primeiro capítulo, como eu falei, é a ambientação, que descreve onde se passa, mais ou menos como é o lugar, né? Está se passando num domingo, esse primeiro momento, e tem ali o pastor Josenildo, que vai ser um dos protagonistas, vai ter suas 2 filhas, o seu filho, e a sua esposa, e depois mais alguns outros personagens secundários. Bom, então, sem dúvidas até aqui. O que vocês acharam, quem quiser escrever, quem quiser falar, dessa primeira impressão da narrativa? Vocês gostaram? Vocês têm expectativas de que ela melhore, de que ela piore, de que ela vai manter sempre ali naquela mesma coisa que foi hoje? Deixa eu ver. Tranquilo, mas para conhecer os personagens. Senti que já vamos ter alguns problemas com a Dirce. Encrespada. Notamos a linguagem mais curta e grosseira também. Sim. Talvez o modo como falam usar as palavras mais grosseiras. Sim, porque ele está reproduzindo a palavra daquelas pessoas ali. Você vê que quando é o narrador que fala, ele tem uma linguagem mais culta. Né? Uma linguagem mais com ironias e tudo. Quando são os personagens, ele está reproduzindo a fala daquele pessoal ali, daquelas pessoas. Então era igual Fabiana e assim a Vitória lá no Vidas Secas. Né? Quem não leu, recomendo que leia. É aquela fala grosseira, curta, meio árida, né? Que ela fala deles. Então terá muitas brigas entre os corticeiros e os crentes. Mas
o foco não vai ficar tanto ali no coletivo, vai ficar no individual. Então, o foco vai ser depois, a partir do segundo, terceiro capítulo, quarto, quinto, sexto, o foco vão ser os personagens da família e o que cada um tem a ver com quem, como eles vão se desenvolver e como que a narrativa vai desenvolver, mas vai ficar mais interessado. Legal. Esse primeiro capítulo, realmente, ele é um pouquinho xoxo, né? Porque ele é só ambientação, ele é só comecinho. Mas vocês veem que é uma leitura dinâmica, rápida, que dá vontade de ler. Eu, pelo menos, gostei. A partir do próximo capítulo é legal porque ele chama Pastor Josenildo. Então vai contar a história desse personagem, a história de vida dele, como que ele foi parar naquela favela em São Paulo, quem é ele, como ele chegou a ser pastor. Então vai por aí, tá? Depois vai ter o Pastor Glauber, vou até mostrar para vocês aqui. Qual que é o Pastor Josenildo, Pastor Glauber, daí Letícia, que é uma das filhas, Lindalva, outra filha, aí um beijo de mãe, já são outras pessoas, o almoço do noivado, Saulo, daí vai ser apresentado o Saulo. O Saulo é o carinha que vai dar. Aí vai ter a Silvânia Antônio, conselho. Ixi, a partir da segunda parte que a coisa começa a se complicar mais. Aqui é mais apresentação de personagens. Secas havia uma linguagem grosseira às vezes, mas acho que Paraisópolis terá mais. Sim, até porque o Vidas Secas, os personagens daquela narrativa, eles não tinham muito o que falar. Eles viviam como se fossem bichos do mato, né? Eles viviam falava assim, meio monossílabo, meio... Aqui não, aqui é aquele povo que vai falar palavrão, que vai xingar, que vai... Né? Então, assim, não se expande que vai ter palavrão bastante nesse livro aqui, porque ele vai retratar essa realidade. Tá? O palavrão está no dia a dia da gente e lá esse pessoal também. Como se comunicava, exatamente. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma colocação queira fazer? Gostaram, não gostaram? Né? Eu falo para vocês, só por esse primeiro capítulo você vai criar baixas expectativas, mas depois ele vai superar as suas expectativas no decorrer da narrativa. Vai ter morte? Pode ser que tenha. Esse é um spoiler que daí não tem graça se eu falar que vai ter, que não vai ter. Né? Mas se eu disse lá, né, se eu bocão falei que vai ter um MASSACRE, então vai, né? Nicole gostou, Késia gostou, Bianca gostou, João achou ok. Então, já respondi sua pergunta, né, Késia? Se vai ter um MASSACRE, vai, né? Tá certo? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Sim, não? Talvez? Não sejam tímidos, escrevam, falem. Guarda não. E aí? Bom, pessoal, eu vou falar isso. Todos os capítulos são curtos assim. Alguns são um pouquinho maiores e alguns são até menores. Por isso que tem dia que vai ler 2 e tudo mais. Para a semana que vem vai ler um só, que é o Pastor Josenildo, é um capítulo maior, que vai contar a história da vida dele. É um resumo da história da vida dele. Mas depois o Pastor Glauber vai ser um capítulo bem curtinho, porque não vai contar a história do Pastor Glauber, vai falar quem ele é no presente. E daí vai ter a Letícia. A Letícia é uma das filhas do Pastor Josenildo. Certo? Acho que é a filha caçula. Ok? É um livro curto. Então você vai gostar desse. E esse livro tinha lá na biblioteca, só que ele sumiu. Todos os livros dessa editora aqui, eu fiz um pedido, né? Fiz uma sugestão e vieram uns 5, 6 títulos dessa editora e sumiu tudo. Ninguém sabe onde está. Infelizmente. Tinha acho que 2 exemplares lá na biblioteca do IEP. Ok? Sei lá. Tá certo. Pessoal, então não tem mais. Gostei mais desse que do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis aqui é outro tipo de literatura. O Senhor dos Anéis é uma literatura mais densa, né? Mais capítulos mais longos, descrições mais longas, né? É um outro tipo de realidade. Ok? Então é isso, roubar. Tá certo? Tudo ok então, pessoal? Aí eu vou perguntando para vocês na escola, ali pessoalmente, no tete a tete, aí, o que você achou, o que você não achou,
beleza? Que vocês estão muito tímidozinhos, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou... deixa eu só fazer uma pergunta. Quem que entrou com o login de escola de cadetes, escola preparatória de cadetes? E depois, quando eu fizer a lista de chamada, quando eu puxar a lista de chamada aqui, eu vou precisar saber quem é essa pessoa, tá? Mas eu posso perguntar no grupo lá também. Ok? Então é isso, tá bom? Eu vou fazer o PDF do livro completo. Tenho certeza que tem gente que vai catar e ler em 2 dias, né, porque é um livro que vai se desenrola rápido, mas tudo bem, a gente vai semana a semana conversando sobre os capítulos. Se terminar muito antes, a gente lê alguns contos desse aqui, tá? Que também são muito bons. Ok? Então é isso. Pessoal, agradeço a presença de todos, tá bom? E depois eu vou fazer umas perguntinhas aqui pelo grupo, tá certo? Pessoal, boa noite então, bom descanso, bom trabalho do Cezinha, quem for fazer trabalho do Cezinha, tá bom? Pessoal aí do segundo semestre. E até amanhã para quem for ter aula comigo, tá bom? Falou. Ou carro, não entendi nada. Falou, pessoal. Boa noite.